ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Muito boa noite. Está começando pela Rádio Estúdio AFM, a rádio da cidade, o primeiro programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do Capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Neste programa, de número 1, abordaremos o tema A Ordem Rosa Cruz, suas origens históricas, seus ensinamentos. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos os ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A Amorque integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta suprema da Amorque. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações em www.amorque.org.br. Eu sou Francisco Canali e estão conosco nesta noite o Frater Olavo Câmara. Boa noite aos amigos aqui da mesa, boa noite aos senhores ouvintes. Estamos aqui, é um prazer enorme poder dirigir a palavra a vocês. E estamos aqui iniciando esse programa e esperamos que seja o início de muitos outros. Muito obrigado, Frater Olavo. Conosco também o Frater Sérgio Mistura. Boa noite, Frater Francisco. Boa noite aos ouvintes da Rádio Estúdio A e aos nossos Frater Soror que aqui estão conosco nesta noite no programa Luz que Vem do Leste para falarmos sobre a filosofia Rosa Cruz. Obrigado, Frater Sérgio. Também conosco o Frater Edelcio Amparo. Boa noite a todos os ouvintes e juntos vamos dar início ao programa Luz que Vem do Leste. O Frater Arthur Franzotti. Boa noite aos ouvintes da Rádio Estúdio AFM e aos companheiros aqui presentes. Agradeço pelo convite ao Frater Francisco para participar do primeiro programa Luz que Vem do Leste. Muito obrigado, Frater Arthur. Aqui na técnica e na produção da pauta, o Frater Leonardo. Alô? É esse? Boa noite aos ouvintes, a todos que nos escutam pela Rádio Estúdio AFM. É um prazer estar aqui com todos os amigos da mesa e com os ouvintes. Ok, Frater Leonardo, muito obrigado. E estamos também aqui hoje, nessa noite, com a Soror Silvia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Estúdio AFM. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de estreia do programa Luz que Vem do Leste. Esclarecendo aos nossos amigos ouvintes, a palavra frater na frente do nome das pessoas
é uma expressão em latim que significa irmão, tradicionalmente utilizada na nossa Ordem Rosa Cruz. E soror, irmã, também um termo em latim utilizado tradicionalmente pela nossa ordem. Nesse primeiro programa, falaremos sobre a Ordem Rosa Cruz, a MORC, daremos algumas explicações sobre os nossos propósitos, nossas origens, etc. Mas nos programas seguintes, traremos vários temas místicos, filosóficos, culturais, sobre a intuição, a meditação, o aperfeiçoamento pessoal, técnicas alternativas de cura, melhoria de saúde, entre outros. E agora, nós vamos dar início ao tema A Ordem Rosa Cruz. Lembrando sempre que o ouvinte pode participar conosco pelo telefone 2629-1782. Repetindo, 2629-1782. Ou pelo e-mail rosacruzmogi, tudo junto, @gmail. Começando então o nosso programa de hoje, nossa pauta, nós gostaríamos muito que o Frater Sérgio Mistura nos explicasse sobre nós falamos em Ordem Rosa Cruz, o que seria esse nome Rosa Cruz? Ele tem algum significado religioso, cruz, né? As pessoas perguntam bastante se trata de uma religião por causa da cruz, se tem alguma coisa a ver com o cristianismo. Frater Sérgio, você poderia nos dar uma explicação a respeito dessa simbologia, por que desse nome para nós? Caro ouvinte, a palavra Rosa Cruz, ela não tem uma conotação religiosa e não está ligada ao cristianismo. É um símbolo muito antigo que evoca o homem, a experiência de vida do homem. Ou seja, representa as duas naturezas, as duas dimensões que o homem abrange para realizar sua vida no plano terreno, com um sublime propósito de impulsionar a sua evolução para que ele possa expressar-se com a máxima consciência. A cruz representa o corpo e a alma. O corpo físico do homem, que é o seu organismo, que é o veículo pelo qual ele se manifesta no plano terreno, é imbuído e é animado por uma natureza anímica, que é a sua alma, dando-lhe o atributo de consciência, tornando-o uma entidade personalizada, que nós, Rosa Cruzes, denominamos de personalidade alma, ou seja, é um ente que tem um eu, que tem um ego e tem uma individualidade. A rosa, que está no centro da cruz, do símbolo Rosa Cruz, representa a evolução da consciência que está no homem. O propósito pelo qual o homem se manifesta no plano terreno como uma personalidade alma é desenvolver todos os atributos desta consciência que nele está manifesta, buscando evoluir a sua máxima expressão em todos os níveis, seja no campo ético, moral, intelectual, psíquico e espiritual. O homem tem que fazer a síntese das suas duas naturezas, o físico e a alma, para atingir o ápice da sua evolução como ser humano. Este é o seu propósito sagrado nesta vida. Muito obrigado, Frater Sérgio Mistura. Quer dizer que o nome Rosa Cruz nada tem a ver com religião? Nada. Ele representa as duas dimensões que o homem está inserido, ou seja, na dimensão física e na sua dimensão anímica, tá? E estas duas dimensões associadas lhe traz consciência. E a rosa significa que ele está evoluindo para a máxima expressão dessa consciência. Ou seja, a ordem, então, não sendo uma religião, membros pessoas de qualquer religião podem fazer parte dos seus quadros? Na Ordem Rosa Cruz, nós temos membros de todas as religiões, né? Ela é a religiosa.
A filosofia Rosa Cruz é uma filosofia aplicada para o crescimento do ser humano, independentemente da sua religião. É a busca do seu eu interior, da sua essência divina, da sua máxima consciência, para que ele seja pleno na sua manifestação em vida. Muito obrigado, Frater. Muito obrigado pelas explicações. E, Frater Olavo, eu há muito tempo atrás, falando em Rosa Cruz, eu vi um desenho que o homem lá na pré-história, lá que se perde, né, na noite dos tempos, ele saudou o sol, e ao saudar o sol, formou atrás dele o símbolo da cruz, né? E falando nisso, né, em tempos passados, quais seriam as origens históricas da Ordem Rosa Cruz Amorque? Onde começa tudo isso, Frater? Eu quero, antes de iniciar a minha fala sobre esse tema, eu queria inicialmente agradecer a direção da Estúdio A FM, Rádio da Cidade, pelo trabalho comunitário que está fazendo. É um trabalho de cidadania muito interessante, porque é amplo, geral e restrito para toda a comunidade. E todos aqueles que tiverem condições de participar de um programa, a rádio está à disposição. Então queremos agradecer também ao Arlindo, que comanda a rádio, pela sua gentileza, pelo seu propósito de levar assuntos comunitários para toda a região de Mogi das Cruzes. Mas eu quero cumprimentá-lo, Frater Francisco, por essa oportunidade, e queria também, ouvindo aqui o Frater Mistura, Sérgio Mistura, dizer o seguinte, ainda sobre a cruz, antes de eu falar sobre o tema, que a cruz não tem origem com Jesus Cristo crucificado, como alguns pensam. Porque, aliás, Jesus Cristo não foi crucificado em uma cruz, mas um madeiro. Porque os romanos crucificavam as pessoas no madeiro, com os braços e os pés entrelaçados, num madeiro único. Não era cruz. A cruz surgiu lá no Egito Antigo, em 1350 a.C., segundo os historiadores mais importantes, em que o faraó, um belo dia, o faraó Akhenaton, ele de frente para o sol, de forma que podia projetar uma sombra, ele abriu os braços para saudar o sol e projetou uma sombra no chão, e essa sombra era o formato de cruz. E mais tarde, então, por inspiração divina, ele havia colocado, né, inserido nessa cruz uma rosa, conforme o Sérgio Mistura já falou. Mas voltando aqui aos ensinamentos Rosa Cruz e falando da sua história, vale a pena lembrar que o Oceano Atlântico, por exemplo, é importantíssimo, porque o nome Atlântico é uma homenagem a um continente que afundou, chamado Atlântida, que os historiadores chamam de Atlântida Perdida. E o que seria a Atlântida Perdida? Os geógrafos ensinaram o princípio da isostasia. O que é isso? A mesma quantidade de terra que está flutuando nos mares, nos rios, para cima, da superfície para cima, tem a mesma quantidade no fundo do mar e dos rios, porque há um equilíbrio entre água e terra. Então, se, por exemplo, em algum lugar do oceano, do rio, afundar uma ilha, em algum outro lugar vai subir uma quantidade de terras para manter esse equilíbrio. Muito bem, um belo dia os Atlantes, que não sabemos a sua origem, mas há alguns que dizem, inclusive, que teriam vindo de outros planetas, não se sabe, não dá para afirmar isso aqui. E um belo dia esse continente começou a afundar, porque os Atlantes eram muito sábios. Dizem até que tudo que nós conhecemos hoje, eles já sabiam, lá no seu tempo, que também eles conseguiram tirar a energia das estrelas. Extremamente importante isso. Mas seja lá como for, um belo dia os Atlantes, percebendo que parte do seu continente iria afundar, eles se dirigiram para uma região conhecida como Egito. Lá no Egito, então, esses sábios da Atlântida, cuja origem vai ajudar a formar a que se chamou de pirâmides do Egito, as grandes pirâmides, pirâmide de Queops, Kefa e Miquerinos. E aí, então, eles começam a fundaram as escolas, chamadas escolas de mistério. O que seriam essas escolas de mistério? Eram escolas
compreender, para estudar e aprofundar o conhecimento sobre a vida humana, a origem da vida e o desenvolvimento das consciências e da mente humana. Assim, começam a surgir as primeiras escolas lá em 1300 a.C., 1350 a.C., com o faraó Akhenaton, mais tarde conhecido como Amenhotep ou Amenhotep IV, que foi casado com a rainha Nefertiti. Aí começa a origem dessa escola que seguiria a ser a Ordem Rosa Cruz Amorque. E Amorque, devemos enfatizar, que quer dizer antiga e mística Ordem Rosa Cruz, em latim Rosae Crucis. Muito bem. Essa escola, ela começa a se desenvolver e mais tarde ela se alastra com a ajuda dos filósofos gregos, também se alastra para Alexandria, no Egito, e vai para outros países, e ela se torna então hoje uma escola mundial, uma escola de filosofia, uma escola mística, esotérica e filosófica, que não tem religião, mas que tem um propósito de ajudar a elevar as consciências e desenvolver a mente dos humanos. Isso é importante. Portanto, os Rosa Cruzes têm uma história maravilhosa que começou com um faraó e que se alastrou por todo o Egito. Então, queremos acreditar que a sua história é maravilhosa, por isso nós, Rosa Cruz, estamos aqui, porque temos orgulho dessa tradição e de sermos herdeiros de uma escola fantástica, extraordinária, que está hoje em pelo menos 180 países do globo terrestre. Aqueles que quiserem aprofundar essa questão deverão ler Timeu e Critias, do filósofo Platão, que Platão cita a Atlântida. É importante também que os geógrafos, os estudiosos, falam também, citam a Atlântida, a Atlântida perdida, que na verdade não era perdida, mas que tinha ali sábios e muito ensinamento para desenvolver para o mundo. Vale a pena dizer também que é da língua atlântida que surgiu o sânscrito, que é a primeira língua lá da Índia. Mais tarde o sânscrito vai dar origem ao latim, e o latim deu origem às línguas latinas. Por exemplo, nós falamos português, tem o italiano, tem o espanhol, tem o romeno, tem o francês, são todas línguas latinas originárias do latim, cujo latim tem origem do sânscrito, e o sânscrito tem origem na Atlântida, na língua atlântica. Então isso é fantástico conhecer essa história, é fantástico conhecer esses ensinamentos, e nós, Rosa Cruz, estamos aqui para ajudar a divulgar e desenvolver esses temas maravilhosos. Aqueles que puderem também devem estudar um pouquinho da filosofia grega, os filósofos gregos, que são extraordinários desses ensinamentos esotéricos. Frade Francisco, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, Frater Olavo. Inclusive, eu me lembrei, antes de passar aqui a palavra para o Frater Edelcio, você falou das escolas de mistério, e eu estava lendo outro dia, eu não me lembro a data, mas foi mais de 3.000 anos atrás. A nossa ordem tradicionalmente foi conselho de 12 membros participantes dessas escolas de mistério, e desses 12, esse encontro ele ocorreu numa quinta-feira à noite. Esse dia era o dia da nossa época atual, corresponde ao dia 1º de abril da nossa época, e infelizmente eu não me lembro agora a data, quantos mil anos antes de Cristo, e por conta disso, dessa quinta-feira, foi uma quinta-feira, 1º de abril à noite, os nossos estudantes fazem seus estudos toda em homenagem, não só pela questão do vínculo mental, psíquico, em homenagem a essa reunião ocorrida nessa noite. Bom, antes de passar para o Frater Edelcio novamente, eu preciso de lembrar aos nossos ouvintes que eles podem participar do programa Luz que Vem do Leste pelo telefone 2629-1782 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, ok? E continuando
Eu vou passar então para o Frater Edélcio. Frater, o Frater Olavo falou da questão da nossa ordem, das suas origens históricas, uma história muito bonita, que depois também se espalha pela Idade Média, pelos alquimistas, pelos cabalistas e tudo mais, que é uma oportunidade, ele vai falar também. Mas e atualmente, como é que funciona a organização da ordem no mundo, a estrutura da ordem? Então, Frater Francisco, nossa história realmente é muito bonita, cheia de tradição e significado. Hoje, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, tem sua sede principal nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de São José, na Califórnia. Lá, em São José, está situada a nossa Suprema Grande Loja, ou seja, é de lá que todos os organismos afiliados, espalhados pelo planeta, como disse nosso Frater Olavo, mais de 180 países, recebem a direção do nosso mais alto oficial, juntamente com o conselho que interagem com todos os pontos da estrutura AMORC. Lá, além da parte administrativa, temos também um belíssimo parque aberto a todos, uma importante biblioteca, onde existem documentos místicos raríssimos, um centro de pesquisa, espaço para convenções, uma universidade e o Templo da Suprema Grande Loja. Depois, em outros lugares, como aqui no Brasil, tem as grandes lojas, as lojas, os capítulos e Pronome. É sempre bom lembrar que existem outras organizações que utilizam o significativo e poderoso nome Rosa Cruz. Porém, só a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, é mundialmente reconhecida como a verdadeira organização responsável pela perpetuação da tradicional escola de mistérios do Egito Antigo. Isso começou há mais ou menos 3.367 anos atrás. Nossa estrutura se difere muito das organizações tradicionais, pois separamos por idioma a forma de transmitir o conhecimento. Ou seja, a grande loja que temos aqui no Brasil é responsável por toda a instrução nos países de língua portuguesa. A exemplo disso, saem daqui da grande loja da língua portuguesa as diretrizes e ensinamentos para os seguintes países: Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Existem também casos onde o membro escolhe o idioma que quer receber seus ensinamentos. Por exemplo, Canadá é bilíngue. O estudante pode estudar ou em francês ou em inglês. A Bélgica pode ser francês ou holandês. Essa é uma característica da MORC, separar o ensinamento por idioma. Aqui no Brasil, a grande loja da língua portuguesa, com sede em Curitiba, também dispõe de uma sede administrativa, um museu egípcio belíssimo, com verdadeiras múmias, aberto a todos que queiram visitá-lo, uma unidade da Universidade Rosa Cruz, um parque e nosso grande templo. Em Mogi, nosso organismo afiliado tem o status de capítulo, e o seu funcionamento será explicado a seguir pelo nosso Frater Arthur. Ok, Frater Edélcio, muito obrigado. Como se vê, a ordem tem uma estrutura muito grande por todo o mundo, em quase todos os países do mundo, onde os buscadores, como assim denominamos, aqueles que procuram esta informação, podem nos visitar, nos conhecer e etc. Nós estamos encerrando então este primeiro bloco do programa Luz que Vem do Leste e voltaremos em alguns minutos para o segundo bloco. Voltaremos em alguns minutos. Fique agora com um intervalo Rosa Cruz e já estamos de volta.
ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Os caminhos da Ordem Rosa Cruz Amorque se cruzam com você, ouvinte, na busca de luz, vida e amor. Maior conhecimento, realização e amor total. Esta mensagem cruzou nossos caminhos e permitirá que caminhemos juntos alguns minutos de fraternal amor e de paz. Todavia, permita que no futuro possamos estar unidos permanentemente, trilhando a mesma estrada, a busca e a realização da saúde, da felicidade e da paz interior no mundo em que vivemos. Tema para reflexão: desenho de uma flor. Pede-se a uma criança: desenhe uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas em uma direção, outras em outras direções. Umas linhas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança fez tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o lápis já era demais. Depois, a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. As pessoas não acham parecidas essas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, e do coração para a cabeça, procurando as linhas com que se faz uma flor. E a criança colocou no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o segundo bloco do programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz
Mogi das Cruzes, Amorque. Participe você também pelo telefone 2629-1782, repetindo 2629-1782, ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Esperamos a sua participação. Amigos ouvintes, até o momento nós estávamos explicando então a estrutura da Amorque, suas origens, o significado, e agora o Frater Arthur Franzotti vai nos explicar um pouquinho de como funciona os núcleos regionais da ordem, quem quiser visitar, como é que funciona essa estrutura toda. Frater Arthur, por favor, como funcionam então esses núcleos regionais? Dando continuidade à estrutura da Amorque, existem os núcleos regionais. A fim de perpetuar o aspecto oral da tradição Rosa Cruz, foram criados os organismos afiliados, ou núcleos regionais, paralelamente ao surgimento dos ensinamentos sobre a forma escrita. Assim, cada membro pode estudar individualmente as monografias de nossa ordem e, se desejar, frequentar regularmente um desses organismos. A vantagem dessa participação é múltipla. Em primeiro lugar, permite encontrar outros fratres e sorores e viver mais intensamente o aspecto fraternal da Amorque. Em segundo lugar, dá a possibilidade de participar nos rituais coletivos e de se beneficiar de um influxo espiritual especial. Por último, constitui um modo privilegiado de servir a Rosa Cruz e contribuir para o seu esplendor em benefício de toda a humanidade. Conforme o número de membros inscritos, um organismo afiliado recebe o nome tradicional de pronaus, capítulo ou loja, e comporta atividades diferentes. Além disso, um pronaus pode se desenvolver, tornar-se capítulo, que também pode se desenvolver e obter o status de loja. Essa é a progressão lógica que se opera na vida de um organismo afiliado. Nesse sentido, ele constitui em si mesmo uma entidade mística que evolui em função dos membros que o compõem. Atualmente, há centenas de lojas, capítulos e pronaus em todo o mundo. Cada organismo afiliado constitui um núcleo regional e é dirigido por um dos membros do capítulo, eleito por um período de 1 ano, que acontece no início de um ano Rosa Cruz. Aqui em nossa cidade de Mogi das Cruzes, pelo número de membros, somos denominado capítulo. E na medida que aumentar esse número, poderemos evoluir e obter o status de loja. Gostaríamos de aproveitar este momento tão especial para nós, Rosa Cruzes, e convidar os ouvintes deste programa para que participem de nossa atividade especial de meditação aberta ao público todas as últimas sextas-feiras do mês, exceção feita no mês de dezembro, quando estaremos em recesso pela ocasião do período das festas natalinas. Ok, Frater Arthur. Nós temos alguns comentários a falar ainda sobre os núcleos regionais, mas há uma ligação nos aguardando, e eu vou passar para o Frater Leonardo para atender a linha. Ok, Frater Francisco, muito obrigado por passar a palavra. A nossa ouvinte Sônia, aqui de Mogi,
nos ligou fazendo uma pergunta. Muito obrigado pelo carinho, viu, Sônia? Ficamos muito contentes aqui com o seu contato. E ela pergunta aqui para nós da mesa se há alguma atividade pública que ela possa participar. O Frater Arthur acabou de falar quantas meditações abertas, mas a gente queria reiterar então esse convite com os horários também, nas últimas sextas-feiras do mês, com os horários e talvez outras que existem abertas ao público também. Tá bom? Muito obrigado, Sônia. O Frater Arthur vai reiterar os horários e o convite para que você e todos que quiserem participar das atividades públicas compareçam no capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Olá, Sônia, agradecer o seu interesse pela pergunta e mais uma vez ficaremos felizes em recebê-la em nossas atividades, especialmente aberta ao público ainda não membro, que chamamos de meditação aberta. Isso acontece todas as últimas sextas-feiras, às 20h30. Para complementar, se deseja conhecer a nossa programação, poderá também consultar o nosso site www.amorquimogi.com/capítulo, acrescentando ainda o nosso blog Amorque Mogi das Cruzes, blogspot.com.br. Nosso capítulo está localizado à Rua Engenheiro Mota, 788, Alto do Ipiranga. Nosso telefone 4727-5606. Frater Arthur, apenas completando, o nosso horário de expediente todas as quartas-feiras a partir das 20 horas, é isso? Nós abrimos o capítulo às 19h30. 19h30. E aos sábados? Aos sábados nós abrimos às 16 horas. Ok. E além da nossa meditação, nós temos eventualmente palestras, cafés filosóficos e outras atividades que os buscadores podem participar também, né? Mesmo não sendo membros. Isso, consultando o nosso programa pelo endereço da internet que eu acabei de passar, verá que há dias em que existem programações após os nossos reuniões dos membros, que chamamos como Fórum de Café Filosófico, Café Filosófico, que é aberta ao público. E lembrando também, eventualmente temos semanas culturais, palestras de teor místico, filosófico, também abertas ao público, acabamos de ter recentemente, foi bastante interessante, né? E agora, Frater, me fale uma coisa, o membro, você falou dos núcleos regionais, nós somos um capítulo, temos um capítulo aqui em Mogi, o membro, ele é obrigado a frequentar, como é que funciona essa coisa de frequência? Existe uma obrigação de frequentar, ele pode estudar de outra forma, como é que funciona isso? Não, a filiação ao núcleo regional não é obrigatória, mas é recomendável pelo fato de se reunir outras pessoas que têm o mesmo interesse e poder esclarecer, inclusive, as dúvidas que ele tem nos seus estudos pessoais em seu sanctum. Ok. Quero também aproveitar para agradecer a Sônia que nos ligou, e além dos endereços eletrônicos passados pelo Frater Arthur, no Facebook nós temos aí a nossa fanpage, nós temos o nosso site, temos o nosso grupo. No Facebook basta colocar Capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes, e você vai ver um monte de opções lá que temos para informar os membros, aqueles buscadores que estão atrás de mais informações. Lembramos a todos que você pode também, assim como a Sônia fez, participar
pelo telefone 2629-1782. Repetindo, 2629-1782, ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Está aqui aberto a caixa de e-mail, basta mandar o e-mail, ou quem está aqui na região ligar diretamente para nós e vamos responder aqui na hora, ok? Nós vamos passar agora para um novo bloco aqui do nosso tema de hoje, é sobre a filiação Rosa Cruz. Como que se faz, além de a questão de como se afiliar, vai ser explicada daqui a pouco pelo Frater Leonardo Canali, mas o porquê se afiliar? O que eu posso aprender com essa organização? Que mistérios, né? Dizem que as ordens eram antigamente ordens de mistérios, escolas de mistérios, de sabedoria. O que nós podemos aprender com essa organização? O que eu posso melhorar a minha vida pessoal, o meu caminho, o meu trilhar na vida? E para começar esse bloco, nós vamos falar dos benefícios da filiação, vamos falar sobre o autodomínio. O Frater Sérgio Mistura tem alguma coisa a nos dizer sobre como atingirmos o autodomínio. Frater Sérgio, como poderíamos atingir esse autodomínio através dos estudos, os benefícios da filiação Rosa Cruz? Ele busca a felicidade, ele busca a sua plenitude. E isto, dentro da nossa escola, nós chamamos de autodomínio, o domínio da vida. Através da filosofia Rosa Cruz, é propiciado estudos integrados e progressivos que são associados a práticas bem orientadas, que nós chamamos de experimentos. Cada ponto, cada conceito místico que estudamos, nós fazemos a experimentação para que possamos colocar de forma prática em nossa vida. Assim, o estudante Rosa Cruz poderá compreender a natureza do seu ser e a natureza ao seu redor, dando-lhe assim uma compreensão clara das leis naturais que o regem, o que é melhor ainda, das suas potencialidades como ser humano, que comanda o seu destino para poder agir como um livre pensador. A conquista do autodomínio, Francisco, se faz através de um estudo contínuo dos princípios místicos. No primeiro momento, é através da compreensão intelectual dos princípios místicos que recebemos através de monografias, muito bem preparadas, com um conceito pedagógico de fácil compreensão, seguido de uma reflexão profunda desses mesmos conceitos através da técnica de meditação Rosa Cruz e finalizando a aplicação desse conhecimento na vida prática, no dia a dia. A partir do instante em que começamos a sentir, que uma maior paz em nossa alma, em nossa mente, começa a acontecer, e que o nosso poder de vontade e a nossa firme determinação em seguir as leis naturais e cósmicas que estão a nosso dispor, percebemos que superamos muitos obstáculos da nossa vida, que antes limitava a experiência do dia a dia. Com mais compreensão, com mais clareza quanto ao significado da vida, mais felizes, mais realizados nos tornamos, e isto é o domínio da vida. A filosofia Rosa Cruz nos ensina como equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos desperta por uma vida espiritual, nos incita a focar em nosso interior, permitindo que o verdadeiro eu, que é a nossa essência, reflita em nossa vida, fazendo-nos mais conscientes e libertando-nos dos condicionamentos aos quais fomos colocados com a nossa educação formalizada, com as crenças que recebemos dos nossos pais. Assim, quebrando esses paradigmas, nós podemos realizar o nosso ser em plenitude e atingir o autodomínio. Muito bem, Frater.
mas pelo que você está falando, é um trabalho interior, um trabalho constante em nós mesmos, é isso? Eu diria para você, para quem está nos escutando, eu até vou usar 3 expressões assim, bem fáceis, que a primeira fase é a fase da transpiração. O que significa? Que é do estudo intelectual. Temos que estudar, temos que entender, temos que trabalhar o material que a ordem nos envia. Uma vez compreendido da forma intelectual, nós vamos fazer a absorção desse conhecimento, né? Através da meditação. Nós vamos meditar. O que significa isso? Né? Esse novo conceito de viver, esse novo conceito de entender a minha dimensão física associada à minha dimensão anímica, à minha alma, né? O que é realmente o ser humano? O que ele busca, né? E depois vem a consecução. O que vem ser a consecução? Vem ser a contemplação dos resultados maravilhosos e magníficos que nos traz a paz, que nós, Rosa Cruz, chamamos de paz profunda, né? É o equilíbrio, né? É saber o porquê estamos aqui nesta vida terrena. Qual é a minha missão? O que eu quero? O que eu posso, né? Então, é ter um poder e o controle da vida própria, da própria vida, né? Muito interessante, Frater, muito, muito bacana. E Frater Arthur, e no nível emocional, o que a ordem pode oferecer àqueles que buscam seus portais? Sim, é com muita alegria que falo sobre os benefícios da filiação Rosa Cruz, sobre o nível emocional. Sabemos que todo ser humano é movido pelas suas emoções e sentimentos. A princípio parecem ser as mesmas coisas, mas não são. Existe diferença entre o ato de sentir e a reação instintiva emocional. De acordo com os nossos estados emocionais, reagimos ainda da mesma forma que nossos antepassados. Estamos condicionados pelo ambiente que nos cerca, nada mudou desde então. Eles reagiam com paus e pedras para resolver os conflitos. Nós, com armas de fogo e explosivos. Nada mudou. Trocamos as cavernas por casas e apartamentos suntuosos, mas continuamos a roubar, comer carne crua, sexo por instinto, ódio pelo semelhante, ciúme, orgulho, vontade de matar, e vamos por aí afora. A lista poderia ser muito maior. Mas não precisa necessariamente ser assim. Se exercemos a força interior da vontade de mudar, inerente a todo ser humano, essa força já está em nós. Basta despertá-la. Como? O poder imaginativo do homem é também o poder de ver além da situação do momento. Algo que pareça ameaçador pode ser observado mentalmente, num contexto maior, em que a sensação de ameaça se dissolve, sendo substituída pela compreensão. A partir do processo de aprendizagem dos ensinamentos Rosa Cruzes, do autodomínio, os estudantes aplicados levam algum tempo para reconhecer e sentir a compreensão. Mas uma vez apreendidos, um sentimento de tranquilidade, confiança, leveza mesmo que a situação não seja favorável, cria um equilíbrio em sua vida, livre dos altos e baixos da reação emocional. Através da meditação, podemos invocar a ideia de que todas as experiências da vida estão evoluindo em direção a um ponto de perfeição, feitos de amor, harmonia e beleza. Mesmo os acontecimentos mais desagradáveis podem contribuir para esta evolução e nos oferecer vislumbres de compreensão para um maior crescimento ou evolução.
Agindo desta forma, os acontecimentos, tanto passados quanto os que são esperados, podem ser colocados num contexto mais amplo e estar certo, confiante de que a compreensão virá no momento mais apropriado. Com a prática dos ensinamentos Rosacruzes, pouco a pouco, sentirão seu progresso na senda em todos os níveis do seu ser, seja físico, psíquico ou espiritual. Experimentar certos acontecimentos faz parte da evolução da personalidade e alma. Certos valores ficam melhores impressos em nosso caráter pelas escolhas que fazemos no processo de experiência. Tentar evitar os problemas da vida retarda nosso aprendizado e a evolução da personalidade e alma. Por outro lado, a confirmação de nossa intenção de exercer a vontade de aprender e crescer nos ajuda a transformar nossas emoções e sentimentos como meios de autodomínio da vida. Obrigado, Frater Arthur. Temos um ouvinte, Frater Leonardo? Temos sim, Frater Francisco. Como está encerrando esse bloco, acho que tem como a gente fazer essa resposta para o nosso ouvinte Armando, aqui da Vila Oliveira. Muito obrigado, viu, Armando, pelo seu contato, por estar aí acompanhando conosco. Aproveitando o ensejo, gostaria também de agradecer ao ouvinte Dona Yolanda do Socorro, que já ligou aqui para a rádio, elogiando o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho de vocês dois. Como a gente ainda tem um tempinho antes de encerrar esse bloco, o Armando pergunta se os livros da Ordem são encontrados em qualquer livraria e, se sim ou não, quais títulos nós recomendamos, tá? Então eu vou deixar com que o Frater Sérgio Mistura responda inicialmente e com o comentário dos demais fratres, tá bom? Frater Sérgio Mistura é o Armando aqui da Vila Oliveira que faz essa pergunta. Boa noite, Armando, prazer tê-lo aqui com a gente. A Ordem Rosa Cruz tem vários livros à disposição daqueles que queiram buscar e aprender a filosofia Rosa Cruz. Temos, por exemplo, A Vida Mística de Jesus, um livro muito inspirador, que mostra toda a trajetória de Jesus e dos princípios que ele aborda, que estão bem harmonizados com os nossos princípios. Temos também Mansões da Alma, Assim Seja, e outros livros que estão citados no site da própria Ordem Rosa Cruz. Frater Leonardo, só uma parte. Os livros da MORC, de fato, não são encontrados com muita facilidade em livrarias. Eles podem ser encontrados pela internet, como diz o Frater, no site da MORC, www.amorc.org.br, e também aqueles que tiverem interesse podem dar um pulinho lá no nosso capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, o engenheiro Eugênio Mota 788, toda quarta-feira à noite, sábado, a partir das 17, e nós temos alguns livros lá, tá? Pode conhecer os livros, temos uma biblioteca também, pode ir lá ver o livro antes de adquirir, e lá também nós vendemos, não temos tantos livros, mas temos uma boa quantidade, e quem quiser conhecer, dá um pulinho lá, já aproveita, nos conhece, toma um cafezinho conosco, as nossas portas estão sempre abertas, literalmente, tá ok? Então, fica aí o convite para nos conhecer. Frater, pois não? Há mais dois livros que eu acho muito importantes. Pois não, Frater. Tem um livro muito interessante que vale a pena ser lido, que é A Glândula, o Espelho do Eu. Muito bom. E também o Autodomínio e Ciclos da Vida. São livros que vale a pena, que nos enriquece muito e nos orienta muito. Frater Olavo, gostaria de falar de um livro? Sim, eu acho que a Biblioteca Rosa Cruz é muito grande. Sim. Nós temos no mínimo 40 livros publicados pela MORC, pela Ordem Rosa Cruz, e eu cito também um outro livro muito importante, extremamente importante, que é Consciência Cósmica.
Esse livro é maravilhoso, fantástico, e aliás toda essa biblioteca Rosa Cruz está à disposição dos ouvintes, se quiserem nos visitar, e também livros que eles possam adquirir se assim desejar. São livros extremamente importantes que mostram a filosofia Rosa Cruz, que está à disposição de todos. Quem eu tenho aqui, até está conosco aqui hoje o livro, Rosa Cruz, História e Mistérios. É um livro bem grosso, quem quiser saber da origem da ordem, que o Olavo tanto falou lá do começo, ele fala dos filósofos, fala mas bem lá do começo mesmo, é uma retrospectiva histórica que fala do Egito, da tradição primordial, do hermetismo que permeia a nossa ordem, da alquimia, e tantas coisas até os nossos tempos. É um livro histórico bastante interessante para quem quiser adquirir ou conhecer lá no nosso capítulo, chama capítulo o nosso núcleo. Como o Frater Arthur falou, ele tem um determinado número de membros, então ele é chamado de capítulo. Eu queria mandar um abraço pro Armando, tá ok? Armando, muito obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço para você. Frater Leonardo. Tá ok? Gostaria também de agradecer ao Armando e todos que estão nos acompanhando até esse momento. Como bem o Frater Olavo mencionou a respeito da Biblioteca Rosa Cruz está aberta lá no nosso capítulo, eu acho que seria interessante lembrarmos os ouvintes, para encerrar esse bloco, dos horários de funcionamento do nosso capítulo. Será um prazer recebê-los lá. E temos uma biblioteca extensa com títulos Rosa Cruzes abertos. Eu vou pedir para que o Frater Arthur relembre o ouvinte quanto aos horários e a nossa localização, para a gente fechar esse bloco. Abrimos às 19h30 e aos sábados às 16 horas. Ok, Frater, muito obrigado. Então estamos encerrando o segundo bloco aqui do nosso programa, Luz que Vem do Leste, e voltamos já, voltamos a seguir para continuar. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz e até daqui a pouquinho. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Os caminhos da Ordem Rosa Cruz Amorque se cruzam com você, ouvinte, na busca de luz, vida e amor. Maior conhecimento, realização e amor total. Esta mensagem cruzou nossos caminhos e permitirá que caminhemos juntos alguns minutos de fraternal amor e de paz. Todavia, permita que no futuro possamos estar unidos permanentemente, trilhando a mesma estrada, a busca e a realização da saúde, da felicidade e da paz interior no mundo em que vivemos. Tema para reflexão. A concepção de Deus é pessoal. A Ordem Rosa Cruz Amorque aceita membros de todas as crenças e religiões. E isto porque ensina que o conceito de Deus é algo pessoal. É por isso que o Deus único em que acreditamos assume vários aspectos diferentes ao longo da história e conforme o local em que seja adorado. Mas sua essência é sempre a mesma. Vejamos hoje como os índios americanos o interpretam. Logo que Deus criou a terra, foram criados também os peixes nos rios, os cervos nas montanhas e os búfalos nas planícies. Só depois é que o Criador deu a vida ao homem. E assim que o homem começou a ver os animais e as plantas, soube que Deus os havia colocado ali para que ele pudesse se alimentar. Minhas forças e meu sangue são as forças e o sangue dos peixes, dos cervos, dos búfalos, das raízes e dos frutos. Há muitos e muitos anos, apareceu entre nós um homem que foi mandado por Deus. Este homem disse que das alturas percebia que nós não estávamos nos governando direito.
que éramos presunçosos a ponto de nos acharmos capazes de mandar uns nos outros, sem sequer sermos capazes de conduzir a nós mesmos. Disse ainda que, a fim de vivermos em paz uns com os outros, devemos seguir algumas regras simples. Só devemos nos defender, nunca atacar alguém. Devemos ter somente um companheiro ou companheira para toda a vida. Devemos respeitar as coisas que pertençam às outras pessoas. Devemos só falar a verdade. Devemos dar generosamente e com alegria, dividindo nossa subsistência com aqueles que estão precisando. Terminamos este intervalo Rosa Cruz com uma prece da nação Ojibwe, dos índios norte-americanos. Faça com que meus olhos sempre reflitam o vermelho dos poentes. Que eu seja sábio e entenda as lições que o Senhor escondeu em todas as folhas e todas as pedras. Ajuda-me a estar sempre pronto, com minhas mãos puras e com meu olhar franco, para que quando minha vida termine, meu espírito possa ir com orgulho ao seu encontro. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria. Viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração. Resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou ligue para 0, aí vem o código da sua operadora, 41-351-3000. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Amigos ouvintes, estamos começando o terceiro bloco do programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. Participe aqui do nosso programa pelo telefone 2629-1782. Repetindo, 2629-1782, ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Estamos esperando a sua participação, com perguntas, com dúvidas sobre o que é a nossa organização, ou o que você quiser perguntar, tiver em dúvida, estamos aqui lhe aguardando. No fim do último bloco, o nosso frater Arthur estava falando da questão do nível emocional, os benefícios da filiação à nossa organização, que seria o controle da parte emocional, chegar, como é a nossa meta, sempre à paz profunda. Mas, frater Arthur, isso também, como eu falei como eu perguntei para o frater Sérgio, demanda um grande trabalho interior, não, frater? Sem dúvida. E existe toda uma técnica especial, através dos ensinamentos da Ordem de Rosa Cruz,
que nos ensina a forma de nós termos esse controle emocional e tirar o melhor de nós mesmos. Entendi, Frater. Do ponto de vista espiritual, eu devo falar agora a respeito dos benefícios da filiação Rosa Cruz no nível espiritual. Quando nós falamos em espírito ou espiritual, vem logo a lembrança do intangível, do sagrado, do contato que está no íntimo do ser humano, da busca por algo que transcende, pela transcendência, pelo Deus que ele busca, quer seja a religião dele, não interessa, mas o homem sempre buscou o transcendente. Ora olhando para o sol e adorando o sol, ora adorando as estrelas, ele sempre buscou um contato mais íntimo, que podemos até chamar de o lado espiritual. Uma das coisas muito interessantes que eu encontrei na Ordem Rosa Cruz, e que está na Ordem de fato, é essa questão do misticismo Rosa Cruz. O misticismo não, hoje em dia a palavra misticismo, ela tem infelizmente uma conotação bastante pejorativa, negativa, né? Mas o místico, Rosa Cruz ou não, ele busca o contato direto com o Deus do seu coração, o Deus de sua compreensão. E nisso, a Ordem Rosa Cruz Amorque lhe conduz de uma forma muito interessante, uma forma não dogmática para essa busca. Uma busca interior muito profunda, um caminho de luz bastante profundo, em que o membro tem esse contato, ele com ele mesmo, a procura dele sozinho, do êxtase, na paz, no silêncio e na meditação, na prece, uma forma de buscar que lhe é ensinada e que independe da sua religião. Ele continua com a sua religião, ele continua da forma que for. Os Rosa Cruzes, eles têm o hábito de falar Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão. Isso significa que é o Deus da forma como o sentimos, da forma como o compreendemos individualmente. E isso faz com que fiquemos todos nivelados em nossas religiões, em nosso modo de compreender Deus, esse contato, essa ligação espiritual. E além disso, o membro, ele é sempre solicitado a fazer um trabalho para a humanidade, um trabalho espiritual para a humanidade, pedir vibrações de luz, de força, de amor, de paz para todos a humanidade, para todos os nossos irmãos, para todos os seres vivos. Isso é, na minha opinião, algo maravilhoso, um aspecto muito interessante da ordem, um aspecto muito prático e interessante. E a ordem nos ensina a entrar em contato através de técnicas muito claras, muito precisas, desses aspectos de meditação e prece e tudo mais. Mas eu vou passar agora para o Frater Edélcio, para que ele fale um pouquinho para nós sobre o aspecto psíquico, os benefícios da filiação no aspecto psíquico. É o Frater Olavo? Sim, eu gostaria de fazer duas colocações. Uma, que é sobre a questão do misticismo. Pois não. Que o místico, não se pode confundir a palavra místico com mistificador ou mistificação. Mas o que é o místico? É o estudioso das leis naturais. Isso é extremamente importante.
E também depois o Edelcio falar, vou deixar uma pergunta aberta aqui, para que o Frater Sérgio Mistura responda sobre o domínio da vida, que é o seguinte: Frater Sérgio, acaso o homem que busca o domínio da vida, existe destino ou não existe destino? Somos fantoches do destino, por acaso? Ou podemos ter esse autodomínio? Depois que o Frater Edelcio falar, eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Assim, a Soror Silvia queria fazer uma parte aqui sobre o aspecto espiritual da filiação Rosa Cruz. Pois não, Soror? Frater Francisco, enquanto você falava, eu me lembrei de um cartaz que sempre me chamou muita atenção. A ordem tinha um cartaz com a seguinte frase: a relação do homem com Deus deve ser livre, sem intermediários, na plenitude do silêncio e da liberdade. Eu acho que isso bate com o que o Frater acabou de falar. Estamos todos nivelados, né? E essa frase sempre ficou marcada para mim. E embaixo dessa frase, o texto: a Ordem Rosa Cruz não doutrina, orienta. A Ordem Rosa Cruz não é um dogma, ela não é dogmática. Nós depois, aí na esteira das perguntas do Frater Olavo, poderemos falar sobre isso também, da questão que a Ordem não é um dogma. Mas eu deixo a palavra agora com o Frater Edelcio, para que ele fale então do aspecto psíquico. Então, Frater Francisco, esse é um assunto que é abordado logo no início do nosso estudo Rosa Cruz. Bem cedo, no aprendizado da ação da Rosa Cruz, o buscador tem contato com o seu desenvolvimento psíquico, e um deles é a intuição. Existem certas situações ou poderes que são latentes a todos nós, e podemos acessá-los através de algumas técnicas, como a leitura, a prática da meditação e os experimentos. Colocá-los em uso para nosso bem e de outros é um dos benefícios proporcionados pelos ensinamentos Rosa Cruz. Estamos falando de conhecimentos que estão acima da nossa percepção sensória ou objetiva. Existe um canal de informações seguras disponíveis 24 horas por dia a todos nós. Quando não temos a orientação necessária, este saber vem até nós na forma de palpite. E assim, de palpites em palpites, tocamos a vida. Através da técnica Rosa Cruz, sabemos que não são apenas palpites, e sim informações reais e seguras, que podem e devem ser utilizadas quando necessárias. Estou falando do uso da intuição, que junto com os centros psíquicos espalhados em nosso corpo está a nosso serviço. Hoje falamos da intuição, que quando usado com consciência, nos beneficiamos de suas seguras orientações. Esse é um dos muitos benefícios da filiação Rosa Cruz. Ok, Frater. Eu tenho algumas considerações a respeito do psíquico, mas para não ficar estendendo, o Frater Olavo tinha feito uma pergunta pro Frater Sérgio, se nós somos fantoches do destino, é isso, Frater? Sim. Frater Sérgio, o que você tem a nos dizer a respeito disso, já que você falou do autodomínio? Sim. Claro que não somos fantoches, né? Nós somos seres livres. O homem nasceu para ser livre, um livre pensador. Agora, é a escolha que a gente faz. Nós podemos ser agidos ou autoagidos. Nós podemos ser induzidos à ação, né, pelas correntes que vêm até nós, como modismo, crenças e uma série de conceitos que nós temos que colocar em reflexão, ou então nos conhecermos melhor e nós criarmos o nosso caminho, o nosso destino, conforme o nosso livre-arbítrio, sabendo que as nossas escolhas têm um peso, e é o peso da lei do karma, né? Tudo que nós escolhemos, nós vamos ter uma reação na nossa vida. Mas somos livres, Frater Olavo. Não somos fantoches. Nós somos
Podemos ser autoagidos, agir por nós mesmos, com o nosso conhecimento, com a nossa liberdade de expressão do nosso ser. Só para lembrar os nossos queridos ouvintes que vocês podem participar do programa Luz que Vem do Leste esta noite pelo telefone 26291782. Lembrando, 26291782, ou pelo e-mail rosacruzmogi, tudo junto, @gmail.com. Frade Francisco, só para o autodomínio e o domínio da vida consiste nisso, né? Em nós criarmos o momento da nossa vida, o tempo todo. Inclusive o Frater Olavo tem uma frase que ele gosta de falar sempre, mas eu não vou falar essa frase. Pois não, Frater Olavo? Claro que pode. A frase que eu utilizo sempre é esta, que não é minha, mas uma frase que eu copiei em 1975 e utilizo até hoje, que é de um filósofo, escritor, um poeta americano chamado William Hanley, em que ele diz assim: sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Isso significa que é a liberdade plena de consciência. Significa que aí vem o benefício da filiação Rosa Cruz. Meu Deus. Qual é o benefício da filiação Rosa Cruz? O benefício é o seguinte: os Rosa Cruz te ensinam técnicas de treinamento para desenvolver a mente, a intuição, o autodomínio. E a partir daí, você passa a comungar diretamente com Deus do seu coração. E com isso, você tem os seus benefícios, porque com essa técnica, com esse treino, você passa a desenvolver a sua mente e consciência, e o seu Deus passa a ficar muito mais próximo da tua mente e conversar mais com você. Então isso é extremamente importante. E aí você se livra do destino, das amarras, das culturas, das imposições que foram impostas a você por culturas as mais variadas, incluindo da própria família, da vida em sociedade. E aí você, se libertando disso, você se torna uma pessoa melhor para si mesmo e para a sociedade. Isso é extremamente importante. Nós precisamos ajudar a elevar as coisas para criarmos cada vez mais um mundo. Obrigado, Frater. Eu não sei quem que falou há pouco, logo no começo, sobre ser um livre pensador. Foi o Sérgio que falou, né? Eu acho que isso tudo promove. E o Frater Edélcio, ele citou, quando ele falou do nível psíquico, dos centros psíquicos, é isso? E eu lembro que os centros psíquicos, eles têm uma correspondência aí na tradição hindu com os chakras, não é isso, Frater? E a ordem nos ajuda a ativar esses centros psíquicos. É isso, Frater Edélcio? É correto, Frater Francisco. Nosso estudo é muito variado. Falamos de vida, morte, encarnação, reencarnação e certamente desses centros psíquicos. Existem, através dos estudos, de acordo com você vai progredindo, avançando, uma série de exercícios para que você possa realmente desenvolver esse potencial que existe em todos nós. A meditação, existem experimentos, existem coisas maravilhosas que vão acontecendo e você vai percebendo que realmente tudo muda em sua vida. É algo que realmente nós aqui falando somos até suspeitos, mas eu gostaria de convidar os que nos ouvem a experimentar esse tipo de situação. Ok, Frater. De fato, Frater, experimentação, né? Pegando o gancho do que você falou. Todos nós estamos falando coisas maravilhosas que podemos conseguir, podemos chegar lá, mas só conseguiremos e só conseguimos isso a partir do momento da prática, da experimentação, da persistência, do trabalho profundo em nós mesmos. Se não houver esse trabalho em nós mesmos, nada disso é possível. Pois não, Frater? O que é interessante é
que a ordem nos ensina é a investigação da natureza humana, né? É muito interessante, porque isso faz com que o que o Frater Décio falou, que você está falando, conhecendo a natureza humana, ou seja, a sua natureza física, como você se constitui fisicamente, e a natureza que anima este físico, nós vamos entender exatamente para que servem esses centros psíquicos e como esses centros psíquicos podem nos ajudar a evoluir e a crescer na compreensão da vida, inclusive do próprio universo. Certo, Frater. E nós temos, de fato, vários experimentos para ativação desses centros que são como se fossem transformadores em nosso organismo, cada um deles ligados a uma glândula, não é isso? Pode falar, Frater, por favor. O exercício maravilhoso que a ordem nos ensina, que mudou muito a mim, foi o exercício de concentração. Que é o primeiro exercício. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, né? A ponto de perder o controle de situações que eu estava executando. A partir do momento que eu comecei a exercitar o exercício de concentração, que a ordem nos ensina, eu comecei a ter maior domínio nas minhas atividades, nos meus impulsos. É maravilhoso esse exercício, o primeiro exercício nós temos na ordem. Certo. O exercício da concentração. Concentração e depois o relaxamento. Sim, seguido do relaxamento. Frater Sérgio, inclusive muitos de nós chegamos no fim de um dia de trabalho em casa, nos jogamos no sofá, ligamos a televisão e achamos que estamos relaxados, não é isso? Na passividade, né? Tá certo. Está chegando uma pergunta aqui, eu vou direcionar para o Frater Olavo. Frater, os Rosacruzes estudam a Bíblia? Sim, os Rosacruzes não têm nenhum tipo de preconceito, porque a Ordem Rosa Cruz, ela não é uma religião, é uma filosofia de vida, mas está aberta a todos os ensinamentos, sejam eles religiosos, científicos, místicos, esotéricos, estudam tudo, os Rosacruzes estudam tudo. Mas a Bíblia tem um grande valor para todos nós, tanto o Novo como o Velho Testamento. Os Rosacruzes são estudiosos também da Bíblia, porque é um livro extremamente importante para todas as religiões, principalmente as religiões do mundo ocidental, como também para todos nós. É um livro riquíssimo, não um livro, mas livros que contêm assuntos históricos, tem uma história cristã maravilhosa, e nós também somos estudiosos da Bíblia Sagrada. Consideramos também o Novo Testamento extraordinário, porque ali se narra todos, através dos discípulos e apóstolos de Jesus o Cristo, assuntos de extrema importância para a nossa cultura, nosso desenvolvimento, nossa compreensão e aplicação prática desses ensinamentos em nossas vidas. Então, na nossa biblioteca também temos lá algumas Bíblias sagradas, porque tem várias Bíblias, tem Bíblias de várias religiões, com interpretações diferentes, etc. Tem Bíblia com comentários, mas nós aceitamos a Bíblia como um livro extraordinário para nossas vidas. Inclusive, Frater Olavo, muito da tradição esotérica ocidental, das chamadas escolas de mistério, elas estão, muito dos ensinamentos estão fundamentados, principalmente no Velho Testamento, não é isso? Sim, é interessante citar também o rei Salomão. Sim. Porque no ano de 999 a.C., diz a história, que ele visitou as sagradas escolas de mistério do Egito. E ele pretendia trazer uma dessas escolas para Jerusalém. E acabou trazendo mesmo uma dessas escolas. E ele, por inspiração, acabou fundando o grande templo de Salomão, que foi extraordinário e que todos nós os reverenciamos. Hoje existem ruínas do templo, mas quem visitar Jerusalém poderá visitar, por exemplo, o lado ocidental do templo, onde está o Muro das Lamentações, que são formas de você compreender um pouquinho o templo de Salomão. E também do outro lado existe o Domo da Rocha, onde foi construído um templo árabe
uma mesquita extraordinária também, e onde está a pedra onde Isaac ia sacrificar o seu filho, acabou não sacrificando, e essa pedra se tornou também extraordinariamente sagrada, tanto para os judeus como para os árabes. Isso é extremamente extraordinário. Então, compreender essa cultura bíblica, etc., os Rosa Cruz estudam tudo, inclusive o Alcorão. Nós sempre estamos lendo e estudando todos os livros sagrados, porque entendemos que tudo traz uma cultura extraordinária para nossas vidas. Muito obrigado, Frater Olavo. Muito obrigado, Frater Olavo. De fato, há ensinamentos profundos na Bíblia, de um simbolismo que realmente merece muito o nosso aprofundamento. Temos até o Alcorão lá no nosso organismo, além da Bíblia também temos o Alcorão, tem também, infelizmente, tão mal compreendido devido ao que tem acontecido aí no mundo, mas com ensinamentos também muito lindos, né? Bom, meus amigos ouvintes, nós estamos encerrando então o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, e voltamos, já voltamos a seguir com o último bloco. Vocês ficam agora com o intervalo Rosa Cruz e já voltamos, até já. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Código Rosa Cruz de vida. Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano. Ao levantar-se, comece o dia com uma prece. Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos. Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos. Agradeça as dádivas do mundo material. Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros. Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência forme juízo e com amor faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos.
Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o Código Rosa Cruz de Vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra. Amigos ouvintes, estamos começando o quarto bloco do programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Participe você também pelo telefone 2629-1782, repetindo 2629-1782, ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Estamos esperando a sua ligação, a sua participação, ou por e-mail ou pelo telefone. Os nossos amigos aqui que estão aqui no estúdio hoje, o Frater Sérgio, Olavo, Edelso, Arthur, todos estavam lembrando da pluralidade dos ensinamentos que a Rosa Cruz, o Frater Olavo, a Rosa Cruz vai buscar em várias fontes. Eu lembrei, por exemplo, do livro O Profeta, de Khalil Gibran, árabe. Nós temos um CD muito lindo, que um dia nós vamos até soltar aqui um pequeno trecho desse CD. E Frater Sérgio, você lembrou também de alguma coisa mais da cultura oriental. O que seria mesmo? Livro chamado A Vós Confio. E lá você tem muitas mensagens, os ensinamentos que os monges Tibete, tá, passam para a reflexão do dia a dia. É um livro muito inspirador, profundo, para se meditar e se contemplar. A Vós Confio. Certo, esse livro é bastante interessante, inclusive ele faz parte de muitos dos nossos ensinamentos. É um livro muito bacana, qualquer membro pode adquirir. Quiser ir lá no nosso organismo dar uma olhadinha. Frater Olavo, gostaria de fazer uma consideração? Que além dessas obras importantes, nós também podemos citar o Zen de Avesta, os Vedas. E tem um livro importante também, fala o livro dos mortos dos antigos egípcios. Quer dizer, veja quanta cultura se tem pelo mundo afora. Por isso, a Ordem Rosa Cruz não é dogmática, ela não doutrina, ela orienta. E deixa livre para as consciências humanas, para que as pessoas sejam buscadores da verdade, desenvolver a sua cultura, buscar sempre a verdade e colocar em prática esses ensinamentos em suas vidas, para que você possa elevar sua vida, sua consciência, desenvolver sua mente para o bem de quem? De si próprio, para se harmonizar cada vez mais com o Deus do seu coração. Certo. E frater, aproveitando o gancho, Frater Olavo, você fala que a ordem não é um dogma, ela não dogmatiza. Mas nós sabemos que os ensinamentos Rosa Cruzes, ele possui uma vasta, um elenco de conhecimentos muito grandes. E temos inclusive o estudo da reencarnação nesses ensinamentos e tudo mais. Aí eu lhe pergunto, Frater Olavo, se o membro discorda de algum ensinamento desse, eu discordo da reencarnação, da encarnação da alma, ou eu discordo da cura metafísica, o membro pode discordar desse tipo e continuar na sua condição de membro? Sim,
eles são livres. Todos os membros do Rosa Cruz são livres para abraçar a causa que quiser, a doutrina que quiser, a religião que quiser. Logo, é extremamente importante dizer que os Rosa Cruzes não impõem nada a ninguém. Nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de alimentação, nenhuma obrigação. Só exigem, os Rosa Cruzes, para você se filiar, exigem duas coisas tão somente. Número 1, acreditar em Deus. Qual Deus? O Deus do seu coração, da sua compreensão. Esse é o primeiro item. Segundo item, respeitar as leis do país onde você vive. Se vive no Brasil, respeitar as leis do Brasil. Se mora nos Estados Unidos, respeitar as leis dos Estados Unidos. Se mora na França, respeitar a lei da França. Então, respeitar as leis do país onde você vive. Porque, na verdade, nós somos cidadãos universais. Nós somos cidadãos da Terra, mas somos universais. O que se criou, ao se criar países com divisões geográficas, se criou culturas diferentes, línguas diferentes, etc. Mas no fundo, nós somos todos irmãos. Vamos imaginar o seguinte: se nós passarmos um fio elétrico de uma parede e estendê-lo até a outra parede de uma sala, por exemplo, e ligarmos nesse fio 10 lâmpadas, as 10 lâmpadas vão acender se houver energia elétrica nesse fio. Então nós somos assim. Imaginamos então que essas lâmpadas individuais estão acesas. Então nós também, seres humanos, somos individuais, mas estamos todos ligados pela alma cósmica, a alma de Deus, porque quando nós nascemos, penetra em nosso ser uma chispa divina que nos torna então seres viventes. E Deus criou o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas o sopro divino, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então somos todos irmãos. Por isso, temos que ser cidadãos universais, cidadãos do mundo. Obrigado, Frater. Somos parte de uma mesma fonte. Eu vou continuar a te perguntar mais uma coisa. Para ser membro da ordem, pode ser homem, mulher, porque às vezes há alguma pequena confusão com relação à instituição maçônica, que só admite homens, né? E você poderia nos informar isso? Quem que pode ser membro nesse aspecto? Homem, mulher, todos são aceitos na nossa organização? Sim, todos são aceitos na organização Rosa Cruz. Basta para isso assumir esses dois compromissos: acreditar em Deus, Deus do seu coração, respeitar as leis do país onde você vive. A idade, a cultura, a língua, o grau de instrução não nos importa. Se você só tem curso primário, se não tem curso primário, precisa saber ler. Ler e escrever, principalmente saber ler. Se ele consegue ler, poderá ler nossos ensinamentos. Se também ele não conseguir ler, mas tiver alguém que leia para ele, que for um frater ou uma soror, que possa ler os ensinamentos para ele, também ele pode ser membro Rosa Cruz. A linguagem dos ensinamentos são dados em linguagem muito simples, muito fácil, e que todos poderão compreender com plena facilidade. Os Rosa Cruz não impõe nada a ninguém e não faz exigência, nenhum tipo de exigência para se tornar membro. Homem, mulher, jovens. Se for menor de 16 anos ou de 18 anos, o pai deverá assinar junto a proposta de filiação. E tem que se mandar essa proposta para a grande loja Rosa Cruz de Curitiba, onde se concentra todos os ensinamentos Rosa Cruz, de onde parte dos ensinamentos Rosa Cruz, lá na grande loja. E quando a gente fala loja Rosa Cruz ou grande loja, é preciso destacar o seguinte: a loja que nós falamos não é shopping, em inglês, shop. Shop é onde se vende mercadorias, Rosa Cruz não vende nada. A nossa loja vende lodge. Lodge, que quer dizer um local onde as pessoas se reúnem para um trabalho fraterno. Esse é o princípio da organização Rosa Cruz, que nós chamamos loja ou grande loja Rosa Cruz. Obrigado, Frater. Nós também temos a definição de loja como lugar onde os iniciados se encontram, é isso, não é? Perfeitamente. Tá certo? Bom, já que estamos falando que bom, homens, mulheres, e também nós temos, lembrar aqui, registrar, que nós temos também uma ordem destinada às crianças, aos jovens, chama Ordem Guias do Grau. Depois eu vou pedir para a Soror Silvia falar um pouquinho a respeito, mas já que estamos falando de quem pode
participar da nossa organização, eu vou pedir agora para o Frater Leonardo, para ele nos explique como é que faz para a pessoa entrar para a organização, Frater, como é que faz para se afiliar para a nossa organização. Ok, Frater Francisco. Para aquele interessado em se afiliar à Ordem Rosa Cruz Amorque, existem 3 caminhos principais. O primeiro dele é a internet, pelo site www.amorque.org.br. No canto superior direito haverá uma aba Afilie-se, e nesta aba, inicialmente o buscador será convidado a ler o Domínio da Vida. Caso ele ainda não tenha lido, o Domínio da Vida, que é um livreto institucional da Amorque, com um conteúdo muito rico sobre a Amorque. E depois, em seguida, preencherá uma proposta de afiliação, recebendo os materiais em casa. A segunda forma poderia ser via correio, ou seja, escrevendo para Amorque, Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento ao Membro, na Caixa Postal 307, CEP 80 001 907, Curitiba, Paraná. Escreve-se informando o interesse de se afiliar, e então receberá o livreto Domínio da Vida físico, né, ao invés de digital, com também proposta para afiliação. Ou então, no núcleo regional da Amorque em Mogi das Cruzes, que é o capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, no Alto do Ipiranga. Aberto às quartas-feiras, a partir das 19h30, e aos sábados, a partir das 16h30. Faça uma visita no organismo afiliado, no nosso núcleo regional, para conhecer melhor a Amorque, conversar com os membros que já estão na Amorque há um certo tempo. Uma visita sem compromisso para que, como também já foi dito, conheça a nossa biblioteca, as nossas instalações. E a secretaria estará à disposição para ajudar, caso esse buscador, esse interessado, decida-se por se afiliar. Então, se afiliando através do núcleo regional, já receberá um material preliminar, com algumas monografias bastante interessantes. Por meio da filiação, o membro receberá as monografias semanais, que são os estudos individuais no lar, como já foi dito aqui. Também revistas, uma revista pública com temas místicos, filosóficos. Um Fórum Rosa Cruz, a publicação a cada 4 meses do Fórum Rosa Cruz, com perguntas de Rosa Cruzes do mundo inteiro, respondidas pela Grande Loja, ou seja, trazendo uma posição oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque sobre importantes temas da nossa organização. E também, a partir do 4º mês de afiliação, o membro terá acesso às reuniões semanais, que acontecem também no nosso núcleo regional, e fóruns onde estuda-se coletivamente uma sequência de monografias que são estudadas em casa, como o Frater Arthur já mencionou nos benefícios da afiliação a respeito dos núcleos regionais. Nessas monografias, que já foram também bastante citadas por aqui, que o estudante Rosa Cruz estuda uma razão de uma monografia por semana, são estudados temas como a natureza ilusória do tempo e espaço, a técnica Rosa Cruz de meditação, o desenvolvimento da intuição, e também consciência cósmica e consciência humana, entre outros aspectos. Só que o Frater Arthur vai falar um pouco sobre a consciência humana e a consciência cósmica, que é um dos temas da Ordem Rosa Cruz, entre outros que nós iremos abordar neste e programas futuros. Ok, Frater Leonardo, obrigado. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, eu lembro que pode nos ligar pelo telefone 2629-1782 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Estamos sempre à disposição. Eu vou passar agora, antes de passar para o Frater Arthur, eu peço desculpa, Frater, eu vou passar para a Soror Silvia, porque eu citei aqui a ordem dos guias do grau, que é uma ordem dos jovens Rosa Cruzes. O Frater Olavo está me pedindo aqui para sair, vai ter que ter um compromisso.
está querendo deixar aí o se despedir. Frater Olavo, então, por favor, Frater. Quero agradecer imensamente o convite de participar desse programa, A Luz que Vem do Leste. Espero estar aqui outras vezes. Agradecer também aqui a direção da Rádio Estúdio A FM, a Rádio da Cidade 87.5. Procure sempre sintonizá-la, porque é uma rádio cultural e comunitária. Eu agradeço ao Francisco, o Léo, o Arthur, a Silvia, o Sérgio Mistura, o Edelcio, por essa oportunidade. Deixar aqui registrado um grande abraço para o Arlindo e esperar que os ouvintes continuem todas as segundas-feiras ouvindo esse programa das 20 às 22 horas, A Luz que Vem do Leste, que é um programa que tem interesse cultural e ajudar as pessoas a buscar mais luz e elevar as suas consciências. Eu agradeço imensamente a oportunidade, espero estar aqui outras vezes e deixo um grande abraço aos ouvintes com os nossos sinceros votos de paz profunda. Paz profunda, Frater Olavo. Muito, muito obrigado pela sua participação. Espero tê-lo aqui de novo no próximo programa. Muito, muito bom. Sempre. Muito obrigado. Uma boa noite a você. Eu vou pedir agora para a Sora Silvia explicar um pouquinho a respeito da Ordem Guias do Grau. Por favor, Sora, o que vem a ser essa organização? Francisco, vou falar rapidamente sobre a Ordem Guias do Grau, para a gente conseguir dar continuidade, né? A Ordem Guias do Grau, ela é uma seção dentro da Ordem Rosa Cruz, e ela é destinada a crianças e jovens para crianças a partir dos 7 anos até os 18. Aos 16, o jovem tem a opção de já ir para a Ordem dos Adultos ou continuar até os 18 anos. Tem uma programação para isso. A Ordem Guias do Graal, que nós chamamos de OGG, né, a sigla, ela foi idealizada, ela existe só no Brasil, é um projeto pioneiro, um projeto mundial. Ele é pioneiro, existe no Brasil, e ela foi idealizada a partir dos pilares da educação declarado pela Unesco, né? A Unesco declarou 4 pilares para a educação, e 2 deles, que é o pilar conviver e o pilar ser, a partir destes 2 pilares foram desenvolvidos todos os trabalhos para a OGG, né? Nós podemos, inclusive, sugiro que a gente, num próximo programa aí, possamos trazer nossos jovens, né, para falar um pouquinho o que eles pensam. Com certeza. Né? Eu acho que é interessante, né? Nada como falar por eles. Então é isso. Só para informar o ouvinte que existe, sim, uma possibilidade de afiliação para crianças e jovens. E aí a gente desenvolve esse tema num próximo programa. Muito obrigado, Sora Silvia. Nós tínhamos ainda hoje alguns assuntos sobre o que é estudado na MORC, desenvolvimento, consciência humana e consciência cósmica pelo Frater Arthur, cura metafísica pelo Frater Sérgio Mistura, encarnação da alma pelo Edelcio Amparo, o poder criativo da visualização por mim. Mas como já estamos chegando ao fim do nosso programa, nós gostaríamos muito de agradecer os ouvintes que acompanharam o primeiro programa Luz que Vem do Leste, com o apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2014. Estaremos no ar todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas, com temas místicos, filosóficos e culturais. Faça sua participação enviando um e-mail para rosacruzmogi@gmail ou pessoalmente no Núcleo Regional da MORC, em Mogi, na Rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, aberto às quartas-feiras, das 19 às 22 e sábado das 17 às 21. Venha tomar um café conosco, venha tomar sempre um café conosco, estamos sempre abertos. Gostaria de agradecer também
a rádio Estúdio AFM 87.5 MHz, pelo espaço gentilmente cedido a esse programa, pelo senhor Arlindo, que está aqui nos dando um apoio tremendo, sem o qual não seria possível realizá-lo. Muito obrigado, um fraterno abraço de todos os Rosa Cruzes. Deixo então o boa noite de cada um de vocês. Frater Sérgio Mistura, suas considerações finais. Bom, eu agradeço pela oportunidade de ter participado deste programa Luz que Vem do Leste, um programa inaugural, que com a gentileza do senhor Arlindo nos cedeu o seu espaço da rádio para falarmos da filosofia Rosa Cruz. Então, convido a todos que na próxima segunda-feira estejam aqui conosco para continuarmos com essa nossa abordagem. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Frater Sérgio, paz profunda. Frater Edelcio Amparo, suas considerações? Boa noite, agradecendo a oportunidade aqui que a rádio nos disponibilizou e espero que tenham gostado do programa. E segunda-feira que vem tem mais, se Deus quiser. Paz profunda a todos. Frater Arthur Franzotti, suas considerações? Agradeço a todos os nossos ouvintes, aos nossos companheiros aqui presentes e até a nossa próxima programação, na próxima segunda-feira. Boa noite, Frater, paz profunda. Frater Leonardo Canali, que está aqui às voltas com a técnica e com o controle de pauta. Suas considerações, Frater? Ok, Frater Francisco, gostaria de agradecer o ouvinte que nos acompanhou até esse momento. Esperamos que todos tenham gostado. Foi um programa desenvolvido com muito carinho e que estaremos aí sempre aprimorando para os próximos programas. Esperamos reencontrá-los na próxima semana. Uma boa noite com votos de paz profunda. Boa noite, Frater Leonardo. Eu também gostaria de agradecer a todos que nos ouvem, a todos os meus colegas aqui da mesa, esse programa muito bacana. Muito obrigado a todos. Meus mais fraternos votos de paz profunda. Espero estar com vocês de novo na próxima segunda-feira e em muitas outras, com muitos assuntos interessantes. Agradeço também novamente ao senhor Arlindo e ao pessoal da rádio, que já passou a ser a nossa rádio do coração aqui, que estamos sempre sintonizados. Para encerrar o programa, a senhora Silvia Canali tem uma mensagem escrita pelo presidente mundial da Ordem Rosa Cruz, a MORC, Frater Christian Bernard. Obrigado então pela sua participação e até a semana que vem, onde abordaremos os temas a meditação e a intuição. Mensagem escrita pelo Frater Christian diz: as dificuldades, as experiências, as penas e os sofrimentos são parte integrante da condição humana. Ninguém pode se furtar a isto, mas o que pode fazer a diferença é o modo como transpassamos e com o qual reagimos à adversidade. O domínio da vida é, sobretudo, isso. Pude constatar que aqueles que reagem da maneira mais positiva possível face a um problema atraem, por conseguinte, aquilo que chamamos de sorte, uma outra chance. Temos o costume de dizer que um místico deve ser um ponto de interrogação ambulante. Por certo, isto é indispensável, e a reflexão tem tanta importância quanto a meditação. No entanto, nem todas as questões que nos venham ao espírito, ou mesmo que o entravem, devem nos dilapidar a vida e nos privar das alegrias simples e dos momentos de felicidades furtivos que deixamos com muita frequência passar sem apreciá-los no seu devido valor. Podemos ser lúcidos no mundo que nos cerca, na barbárie que reina sobre a terra e em todas as injustiças que suportamos coletiva ou individualmente. Mas não esqueçamos jamais, como disse o cantor e poeta belga
Jacques Brel, que é preciso ver em cada coisa uma coisa bonita. Se a torrente das lembranças lhe submerge, se o remorso lhe impede de respirar, se você sente o coração em pedaços, se apenas a fealdade do mundo lhe é evidente, então, pela força do espírito que há em você, resista e procure a pequena centelha que ainda brilha na sua alma. E como um desafio, com determinação, recomponha-se, reagindo às forças que o impelem ao abismo, e com convicção e altivez afirme: prosseguirei, prosseguirei, prosseguirei. Confiança, perseverança e coragem. Eis o que lhe desejo. Frater Christian Bernard, Imperator, Presidente Mundial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Meu boa noite, muito obrigado a todos e até o próximo programa. O programa Luz que Vem do Leste, aquele que toca a nossa alma. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. What happened here?